Olá, neste vídeo a gente vai falar dos prazos para apresentação dos demonstrativos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Fique ligado então. Eu sou Renato Santos Chaves, auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, professor de contabilidade pública e também de auditoria governamental. Para você ficar mais familiarizado, ficar mais perito neste assunto de Lei de Responsabilidade Fiscal e de Contabilidade Pública, eu te convido a conhecer o nosso curso contabilidadepublica.net, tem um link aqui abaixo, você se inscreve e fica 365 dias na plataforma, inclusive com um grupo especial onde você pode tirar todas as dúvidas comigo diretamente pelo WhatsApp. Então é isso aí, acesse agora o link que está aqui abaixo. Então, vamos retomar novamente aqui o nosso assunto sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e falar dos prazos de envio do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. A gente inicia com o relatório resumido de execução orçamentária. Estados e municípios acima de 50 mil habitantes. O relatório resumido de execução orçamentária deve ter uma publicação bimestral ao final de 30 de março, 30 de maio, 30 de julho, 30 de setembro, 30 de novembro e 30 de janeiro. Quais são os demonstrativos? Balanço orçamentário, demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores, demonstrativo dos resultados primário e nominal, demonstrativo dos restos a pagar por poder e órgão, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, demonstrativo das parcerias público-privadas, demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária. E, anualmente, em 30 de janeiro, além desses demonstrativos, estados e municípios e também a União devem apresentar o demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital, demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores e o demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação dos recursos. Então, a gente vê aqui a quantidade de demonstrativos que fazem parte do relatório resumido da execução orçamentária. Para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, esses municípios inferiores a 50 mil habitantes que perfazem 89,07% dos municípios brasileiros. Existe uma regra que eles podem optar pela publicação bimestral de alguns demonstrativos, como o balanço orçamentário, demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção do ensino e demonstrativo com ações e serviços públicos de saúde. E publicação semestral, 30 de julho e 30 de janeiro, dos demais demonstrativos, que estavam previstos bimestralmente, eles publicam semestralmente. E ainda a publicação anual, em 30 de janeiro, daquela publicação das operações de crédito e despesas de capital, do demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência de servidores e o demonstrativo da alienação de ativos e aplicação dos recursos. Então, isso para municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Então, a gente viu essa regra. A regra é, bimestralmente, apresentar todos aqueles demonstrativos. Se o município ele tiver menos de 50 mil habitantes, ele, no caso, apresenta alguns demonstrativos bimestralmente, outros semestralmente, como a gente viu, e mais a consolidação anual, também como a gente viu aqui do relatório resumido de execução orçamentária. A gente vai passar agora para o relatório de gestão fiscal. E aí o relatório de gestão fiscal, ele tem algumas particularidades quanto ao Poder Executivo, Legislativo, Ministério Público e também o Poder Judiciário. Prazos para o relatório de gestão fiscal do Poder Executivo. Lembrando que aqui no relatório de gestão fiscal são 3 quadrimestres para apresentar, Primeiro quadrimestre, até 30 de maio, o Poder Executivo apresenta os anexos: demonstrativo da despesa com pessoal, demonstrativo da dívida consolidada líquida, demonstrativo das garantias e contragarantias de valores, demonstrativo das operações de crédito e demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal.
O segundo quadrimestre, os mesmos anexos, as mesmas informações do primeiro quadrimestre, devendo ser apresentado até 30 de setembro. O terceiro quadrimestre, igualmente ao primeiro e segundo quadrimestre, mais ainda o demonstrativo da disponibilidade de caixa dos restos a pagar, que deve ser apresentado até 30 de novembro. Lembrando que o relatório de gestão fiscal consolidado, ele deve ser apresentado até 30 dias após a divulgação do relatório do último quadrimestre do exercício. Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Os anexos, as informações são menores, são menos informações. Primeiro quadrimestre, apenas o demonstrativo da despesa com pessoal, até 30 de maio. Segundo quadrimestre, até 30 de setembro, o mesmo demonstrativo de despesa com pessoal. No terceiro quadrimestre, aí, Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público vão apresentar demonstrativo da despesa com pessoal, demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar, demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, na data até 30 de janeiro do ano subsequente ao de referência. Nós temos aqui outras condições para municípios com menos de 50 mil habitantes. Como a gente já frisou, 89% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Então nós temos no primeiro semestre demonstrativo da despesa com pessoal, demonstrativo da dívida consolidada, demonstrativo das garantias e contra-garantias de valores, demonstrativo das operações de crédito e demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, no caso até 30 de julho. Só observar que no caso aqui eles vão apresentar semestralmente, não quadrimestralmente. No segundo semestre, os mesmos anexos do primeiro semestre. E, mais ainda, o demonstrativo da disponibilidade de caixa dos restos a pagar até 30 de janeiro. Lembrando também do relatório de gestão fiscal consolidado até 30 dias após a divulgação do relatório do último quadrimestre do exercício. E o Poder Legislativo, as câmaras municipais, municípios com menos de 50 mil habitantes, no primeiro semestre, apresenta o demonstrativo da despesa com pessoal até 30 de julho. No segundo semestre, vai apresentar até 30 de janeiro, demonstrativo da despesa com pessoal, demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar e o demonstrativo simplificado, consolidado do relatório de gestão fiscal. Portanto, a gente viu aqui os prazos de apresentação do relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vimos que o relatório resumido da execução orçamentária é, em regra, bimestralmente, devendo ser algumas questões específicas para municípios menores de 50 mil habitantes, assim como o relatório de gestão fiscal, a regra quadrimestralmente e algumas questões específicas para municípios com menos de 50 mil habitantes, que no caso terão esses demonstrativos apresentados semestralmente. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Antes, porém, gostaria que você desse um like aqui neste vídeo, um gostei, também compartilhe, faça suas perguntas e se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Lembrando também do nosso curso, Contabilidade Pública, que você pode ficar muito mais familiarizado com esses assuntos acessando o nosso curso. Clique aqui e veja as nossas condições do curso Contabilidade Pública. Até a próxima, então.